Então, pessoal, boa tarde. Nós vamos fazer a correção das atividades agora com relação a tempo verbal. O videozinho do SPE já fez, um apanhado aí do que seria tempo verbal. Nós sabemos que os verbos, eles variam dependendo do momento, de quando, ocorre a ação, se é no presente, no passado ou no futuro. Você tem que avaliar quando ocorreu para fazer a conjugação do verbo adequadamente. Questão 1. Leia os seguintes trechos retirados do texto e marque com X o tempo indicado pelos verbos destacados. Então, nós temos vários verbos destacados em várias frases e nós vamos identificar qual o tempo. Na letra A, quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. A gente ouve presente. Letra B. Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Disse passado. Letra C. Isso que a gente vê todo dia de xingarem, brigarem, baterem, a gente vê presente. E os índios estão aqui faz tempo. Eles estão presente. Por causa disso tudo, a minha turma agora é uma tribo. A turma ela é presente. A questão 2 já foi discutida no vídeo do SPE e as respostas até foram dadas, Mas eu vou voltar aqui para quem não conseguiu acompanhar. Refere-se à crônica que nós estudamos e corrigimos ontem. A letra A, que tempo verbal predomina na crônica? Vocês já fizeram a leitura, com o vídeo do SPE, com o meu de ontem, então eu não vou voltar. Quando a gente faz a leitura, nós identificamos que o tempo presente ele está bem em evidência e predomina aí naquele texto. Letra B, na crônica, os verbos no passado indicam o quê? Eu vou pegar essa frase que ela está mais perto. Olha só, mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Ela disse passado. Essa partezinha nos faz entender que os verbos, quando foram conjugados no passado, indicam as lembranças do narrador. Olha só, ele ficou se lembrando do conceito de pessoas evoluídas que a professora deu, fez uma associação com os povos indígenas, então nós temos aí uma lembrança, do nosso narrador. Que efeito o tempo presente causa na crônica? O tempo verbal utilizado no presente indica que o fato relatado é atual ou foi atual. Nós vimos, que essa questão do respeito ao próximo, às outras pessoas, esse conceito de pessoa evoluída, quando nós atribuímos a respeito aos outros, independente das suas características e diferenças, é um tema extremamente atual. Nós até discutimos isso ontem bastante. Questão 3. A respeito da frase, quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Responda as questões. Letra A. Que palavra pode substituir a expressão a gente sem mudar o sentido? A gente é substituído por nós. Nós até falamos sobre isso ontem. A gente envolve eu e outras pessoas. Então, eu e outras pessoas ouvimos falar de um lugar evoluído. Então, é substituível pelo pronome pessoal do caso reto, nós. Letra B. Escreva a frase substituindo as palavras destacadas pelo pronome escolhido. Então, a gente vai ter que adequar, porque a gente vai mudar número, vai mudar pessoa. Então, o verbo tem que acompanhar essas alterações. Olha só. Quando nós ouvimos falar de um lugar evoluído, nós logo pensamos num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Então, nós ouvimos, nós pensamos. O que foi alterado no verbo? A pessoa e o número. Nós, primeira pessoa do plural e número plural. Já falei, Já dei a resposta. 4. Complete o quadro no tempo verbal indicado. Nós já vimos as pessoas, primeira, segunda, terceira do singular, eu, tu, ele, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, nós, vós, eles. Nós estudamos todos esses pronomes pessoais do caso reto, oblíquo também, então vocês estão afiados nisso daí. Como que a gente vai completar o quadro? Nós vamos identificar a frase no singular e fazer a alteração no plural. Então, primeira pessoa do singular, eu tenho boas atitudes, é a frase.
Se eu for passar para o plural, eu vou utilizar a primeira pessoa, né? Então, nós temos boas atitudes. Segunda pessoa, tu, a frase, tu tens boas atitudes. Se eu for alterar e passar a frase para o plural, ficará vós tendes boas atitudes. Terceira pessoa do singular, ele, frase, ele tem boas atitudes. No plural ficará eles têm, com acento circunflexo no é, boas atitudes. Então, nós mudamos a pessoa e mudamos o número, ok? Aí tem um lembrete aí para você, ó, além do tempo, os verbos também têm que variar em pessoa e número. Aí você tem que ficar atento. 5. Releia essa frase da crônica, mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. A palavra destacada revela uma ação totalmente concluída? Sim. Que está acontecendo no momento? Não, disse está no passado, né? Então não está acontecendo no momento. Que ainda vai ser realizada? Não. Ela disse, então foi totalmente concluída. Letra B. O tempo do verbo destacado é classificado como passado. Nós identificamos isso lá na primeira atividade e nós estamos lembrando aqui novamente. 6. Passe as frases para o tempo em que o verbo indica ações que acontecem no passado e que foram concluídas. Então, como que vai ficar? Os curumins brincam no lago. Os curumins brincaram no lago. O jantar é à base de milho, mandioca e batata doce. O jantar foi à base de milho, mandioca e batata doce. O índio brasileiro luta para manter suas tradições vivas. O índio brasileiro lutou para manter suas tradições vivas. Muitas tribos usam a rede para dormir. Muitas tribos usaram a rede para dormir. Ele pinta o corpo para enfeitá-lo. Ele pintou o corpo para enfeitá-lo. Cada povo indígena dança de uma maneira própria. Cada povo indígena dançou de uma maneira própria. Então, nós passamos todas as frases para o passado. 7. Leia a tirinha. Vamos ler a tirinha aqui novamente. Olha só. Um dia você não poderá resistir e vai tomar banho. Daí eu vou aceitar namorar com você. Daí eu não vou querer. Você vai estar muito velha, disse o Cascão. Mas o Cascão lavou as mãos agora, né? Para ajudar aí na campanha do combate ao coronavírus. As coisas mudam, né? Letra A. Circule na frase a seguir o verbo que está no futuro. A frase é: um dia você não poderá resistir e vai tomar banho. Então, quem está no futuro é o verbo poderá. Substitua as palavras sublinhadas por outra que indique o futuro. Olha só, daí eu vou aceitar namorar com você. Daí eu aceitarei namorar com você. Você vai estar muito velha. Você estará muito velha. Então, nós fizemos a substituição e mudamos por uma outra palavra que indica futuro. Os verbos utilizados por você representam uma ação que acontecerá. Se é futuro, porque ela não foi concluída, né, e nem está acontecendo no momento. Então, ela irá acontecer, ela acontecerá. Reescreva as frases no tempo futuro do verbo. Olha, o presente é eu estudo, o passado eu estudei, no futuro eu estudarei. Eles vivem da terra. Eles viveram da terra. Eles viverão da terra. Nós andamos de bicicleta, presente. Passado. Nós andamos de bicicleta. Futuro. Nós andaremos de bicicleta.
Presente, tu sonhas. Passado, tu sonhaste. Futuro, tu sonharás. Presente, vós saís para brincar. Passado, vós saístes para brincar. Futuro, vós saireis para brincar. Presente, ele chora. Passado, ele chorou. Futuro, ele chorará. E a questão 9, você vai identificar a pessoa do verbo nas frases e acrescente o pronome pessoal do caso reto adequado, que vocês já estão fera aí em fazer. Então, na letra A, eu vou utilizar o pronome eu. Frequentarei aulas de inglês. B, eles falarão assuntos do interesse de todos. C, nós entramos na lista de convidados. D, eles saíram para pedir ajuda. E, tu viverás 100 anos. F, ele confessou que precisa se exercitar. G, eu gosto de sair no fim de semana. H, eu falarei sobre respeito e dignidade. I, eles competiram na natação. J, tu vencerás se estudar. K, eu gosto de brincar com meus amigos. L, nós respeitamos as pessoas idosas. M, eles vencerão o jogo. Então, você tem que identificar o verbo, qual pessoa, qual número e colocar o pronome pessoal do caso reto adequado. Tipos de narrador. O narrador da crônica Ser Índio é muito mais legal é um narrador personagem. Nós falamos isso ontem na correção. Ele participa da história, né? Ele conta os acontecimentos sem que ele participa. Então, ele é um narrador que está ali presente. Então, ele é personagem. Ele não está observando e contando algo. Ele está participando. Narrador é aquele que conta a história e que narra os acontecimentos. 11. Nessa crônica, há reflexões do narrador com base em um fato que ele presenciou, certo? 12. A história contada na crônica é feita por um narrador personagem que narra um fato que não aconteceu realmente. Ele foi inventado pelo autor, assim como os personagens. O fato não aconteceu realmente, mas é um assunto atual. Lembra que nós falamos disso o tempo todo, certo? Então, apesar de ele não ter acontecido realmente, né, ele foi inventado pelo autor, ele trata de um tema importante e atual que deve ser discutido.